E aí, pessoal, boa noite. Eu estou acompanhando aqui o debate que teve com a Sabrina no 247 e eu tenho uma resposta a ser dada para a entrevistadora que participou aqui desse debate agora no YouTube. Bom, não há solução dentro do Estado burguês, dentro da ordem do capital. É uma ilusão da conciliação de classe do reformismo. Então, assim, é perguntado para a entrevistada qual é a solução dentro do sistema, dentro da ordem do capital. Não vai ter essa solução. A esquerda liberal, a democracia liberal, ela é incapaz de dar respostas à crise estrutural do sistema capitalista mundial, ponto. Não tem outra discussão a ser feita. Então, assim, qualquer governo eleito, ele vai gerenciar a ordem do capital. Não vai haver mudança do modo de produção e da estrutura de classe que existe no Brasil, seja no Brasil, na França, qualquer lugar, seja um governo do Partido Socialista francês, como já houve antes no passado, ser eleito na França. Não ocorre uma mudança estrutural do modo de produção que um país adota, somente pela revolução. Não vai ter mudança específica por via das eleições. Isso tem que estar claro para todo mundo. Então, ela pergunta assim, que tipo de mudança pode ser feito, né, dentro da ordem do capital? A pergunta não é feita dessa forma, mas ela é embasada por aí. Não vai haver mudanças profundas dentro do Estado burguês do modo de produção capitalista pelas eleições. Quando a dita esquerda chega ao poder por via das eleições, ela vai gerenciar o Estado, a ordem do capital. Não vai haver uma mudança de classe nem no modo de produção de um dado país. Até porque, para isso, depende de uma revolução derrubada do Estado, e não por via das eleições burguesas, que sim devem ser participadas, mas quer dizer que sim deve se participar, corrigindo aqui o português, mas que não vai chegar ao socialismo. Então, não há democracia no capitalismo. Quer dizer, o capitalismo ele é muito bom para 1%, talvez aí até 10% da população. Mas para o resto da população ela é explorada ou excluída pelo processo de modo de produção. Ainda tem hoje a quarta revolução industrial, a financiarização do capital e o fato do Brasil ser um país de capitalismo dependente. Então, é essa questão a ser colocada. Na entrevista aqui é feita a pergunta, que tipo de solução pode ser dado, né, frente a toda essa conjuntura que a gente tem de um país de capitalismo periférico dependente. Não vai haver mudança radical na raiz, nas relações materiais de produção, pelas eleições ou por qualquer dita esquerda, que obviamente vai ser uma esquerda reformista, com um programa e com uma prática reformista, ou um reformismo sem reforma, mas que não vai haver mudanças no modo de produção. Não vai ser feita a tomada dos meios de produção, o fim da propriedade privada, né, do capital privado, dentro do país. Para isso depende de uma revolução e, obviamente, do país ele ter condições econômicas para garantir as necessidades médias da população, condições de capacidade industrial, de recursos agrícolas, etc. e tal, e, obviamente, vai ter que se isolar em relação ao mundo. Então, a gente está falando aqui de uma revolução do tipo socialista e não de social-democracia, de tentar mitigar as contradições do capital, que é o que que é o que chamar de esquerda, né? Mas que não é esquerda. No caso aí, assim, a gente pode chamar de reformistas, para poder explicar melhor essa questão. Tá? Então depende de um partido revolucionário, de uma vanguarda, com um programa e prática revolucionária. E boa parte das esquerdas, que é chamada de esquerda, enfim, para o senso comum é considerado como de esquerda, dos reformistas que estão no parlamento, são justamente reformistas, ou no caso do PT, um reformismo sem reforma, quando esteve no poder, que teve que fazer muitas concessões, rebaixar o programa, inclusive abandonar sua própria base social em nome do governismo. É essa questão a ser colocada, a ser explicado. Tá? Partidos hoje que têm um programa revolucionário, mas que não têm as massas, por exemplo, na minha opinião, a minha opinião hoje seria o Partido Comunista Brasileiro, o PSTU, que é trotskista, quinta coluna, etc., etc., e o PCR, a nível de partidos mais conhecidos, apesar de que popularmente não são conhecidos, são conhecidos mais nos meios acadêmicos e militantes. Então, para deixar aí minha opinião, tá? A pergunta que foi feita aí para Sabrina, a minha resposta é essa.
Dentro da ordem do capital, dentro do Estado burguês, pelas eleições, o máximo que vai ser feito é tentar negociar as migalhas no parlamento burguês, mas não vai ser feita uma mudança raiz das estruturas, porque depende de uma revolução, depende da tomada do poder, da derrubada do Estado, tomada dos meios de produção e a mudança da estrutura de classe que a gente tem hoje no Brasil, entre classe dominante e classe dominada. Isso não vai ser feito por um conciliador de classe, não vai ser feito por um social liberal. Eu vou deixar uma outra resposta aqui, apesar de que tem um pessoal que não concorda. A esquerda raiz, tá? Por exemplo, os naxalitas na Índia, tá? Eles têm um caminho para isso. A esquerda autoritária tem um caminho para isso. Agora, essa esquerda liberal, né, que é chamada de esquerda, mas enfim, é reformista, vamos colocar nesse ponto. Não tem solução para a crise estrutural do capitalismo. Nem aqui, nem na China. Nem em lugar nenhum. Com a quarta revolução industrial, chegando no setor de serviços, a financiarização do capital, a dívida dos países, que é enorme, e aí a formação de blocos hegemônicos, potências regionais. Então, tá aí o vídeo aí, vou publicar aqui no YouTube daqui a pouco.